Tudo bom, pessoal? Olha só, eu resolvi retomar o canal de volta e daí o que acontece? Eu vou começar falando sobre multímetro, daí eu vou passar uma vinheta e daí depois a gente começa a falar sobre o assunto, certo? Multímetro analógico. E daí o que acontece, pessoal? A gente tem um multímetro aqui, certo? Multímetro analógico. Na minha opinião, é um dos aparelhos mais precisos que existem, certo? O que ele abarca? Ele abarca várias escalas. O que precisa de pilha e o que precisa de bateria aqui no multímetro? Se nós olharmos aqui, ó, na escala de tensão contínua, ó, eu começo com 0.25, 0,5, 25, 2.5, aliás, né? Olha só, 0.25, 0,5, 2.5, 10, 50, 250 e 1000. Isso daqui, ó, é DC, é corrente contínua, certo, pessoal? Corrente contínua, olha só, DC, tá? Essa parte aqui, ó, é referente à corrente contínua. Essa parte em vermelho, deixa eu ver se eu melhoro o foco aqui, pessoal, para poder aparecer as letras aí, ó. A parte em vermelho aqui, ó, é AC, corrente alternada, tensão alternada. Ou seja, desse lado de cá, eu vou conseguir fazer a aferição de 0.25 até 1000 volts. E do lado de cá, eu vou conseguir fazer a aferição de 10 volts até 1000. Entenderam, pessoal? Olha que interessante esse multímetro. E detalhe, ó, ponta de prova vermelha no positivo, ponta de prova preta no comum. Com é de comum, certo? O que acontece? Nessas escalas aqui, eu não vou precisar nem de pilha, nem de bateria, certo? Ó, eu consigo medir corrente, que fique claro, escala de tensão contínua, é a tensão contínua, aquela normal, a contínua ela é totalmente filtrada e também tu consegue medir a pulsante aqui, certo? Quando é que ela é contínua? Quando ela passou pelo capacitor, né, pessoal? Quando é que ela é pulsante? Quando ela passou pelos diodos. Ela não teve a passagem ainda pelo capacitor, numa fonte de alimentação convencional, né? E a corrente alternada, a gente sabe que trata da alteração de corrente, ora é fase, ora é neutro. Aí tu consegue aferir aqui. E detalhe, sempre coloca um valor superior da tensão que tu está medindo, superior ou equivalente, certo? E daí aqui, ó, eu consigo aferir a corrente, pessoal, ó, 100 microampere, 2.5 miliampere, 25 miliampere e 0,25 é miliampere. Entendeu, pessoal? 0,25 ampere ou 250 miliampere, eu poderia dizer, né, pessoal? 25 miliampere, 2.5 miliampere e 100 microampere. Então, 75% do multímetro tu não vai precisar utilizar nem pilha, nem bateria. Aonde que tu utiliza pilha e bateria, ó? A partir da escala X1, X10, X100 e X1K, tu vai ocupar duas pilhas de 1.5 volts. Certo, pessoal? Tanto é que nessa escala aqui ele oferta 3 volts, né, pessoal, de tensão na saída dos cabos.
E na escala de X10K, essa escala aqui tu precisa de uma bateria de 9 volts, ou seja, vai ter duas pilhas de 1.5 volts trabalhando em paralelo, aliás, em série, pessoal, desculpa, é duas pilhas de 1.5 volts, mais uma bateria de 9 volts, que vai dar o equivalente a 12 volts, trabalhando em série, porque na escala de X10K, nós conseguimos mover a junção de um dispositivo, vamos dizer, de um diodo, né? No sentido reverso, tu vai conseguir averiguar se existe uma fuga, tipo em VRRM, que a gente chama, né? Tensão reversa máxima. Tensão de ruptura reversa máxima. Esse é o nome correto, certo? Em X10K. E daí aqui tu precisa das duas pilhas e da bateria. E também nós temos a escala de bus, que é a buzina, né? Eu vou colocar na escala de bus aqui, ó, o seletor, e vou tocar com uma ponta de prova na outra. Ó, pessoal. Esse som aqui, ó, indica que tem continuidade, ou seja, tu consegue verificar se uma trilha não está rompida, certo? E daí o que acontece? Eu vou colocar lá na escala de X1, tá? Vamos ver na escala de X1 o que vai acontecer com o ponteiro. Esse ponteiro aqui, ó, ele tá ligado aonde? Numa bobina, pessoal. O nome desse ponteiro aqui, junto dessa bobina, é galvanômetro, o nome correto. Então, olha só, olha lá, acendeu o LED e tocou lá no fundo da escala, ou seja, a escala de X1 está boa, entenderam? Muitas vezes tu vai tocar uma ponta de prova na outra e a ponteira ela não vai atingir o fundo da escala, porque tu tem que fazer a substituição das pilhas de 1.5 volts. Entenderam, pessoal? Tem que substituir, tanto na escala de X1, como na X10, como X100, como X1K. Se qualquer uma delas não atingir o fundo da escala, tu tem que trocar as duas pilhas de 1.5 volts, a não ser que a escala esteja avariada, pessoal. Quando a escala está avariada, vamos ver se eu coloco aqui no meio termo, ó. Não, esse aqui não dá. Mas quando a escala está avariada, normalmente tu vai ter que abrir um multímetro e tu vai ter que trocar um resistor. Se eu não me engano, na escala de X1 ele é de 18 ohms. Eu não quero me enganar, mas é 18 ohms. Aí tu vê o que está ali naquela trilha daquela escala que não está aferindo. Se tu trocou as pilhas e não resolveu, tu vai fazer o quê? Tu vai ter que trocar, tu vai ter que substituir o resistor de 18 volts. Se tu não fizer isso, tu não vai ter sucesso no conserto, pessoal. Entenderam? Tu não vai ter sucesso no conserto do teu equipamento. Se tu não trocar o resistor, ele vai ficar dando uma escala imprecisa. Entendeu? Não vai ter como tu fazer aferições. E daí o que acontece, pessoal? Vamos falar um pouco sobre as escalas, tá? Nós vemos aqui, ó, que esse X aqui, ó, ele é um fator multiplicativo. Tanto o X1, como o X10, como o X100, como o X1K, como o X10K. E daí o que acontece? Eu peguei aqui, ó, para nós aferirmos um potenciômetro, né, pessoal? Esse daqui é um potenciômetro que nós podemos chamar ele de resistor variável, ele varia a resistência. Vamos deixar na DX1 ali e vamos colocar as pontas de prova aqui, ó. Tu vai medir num terminal e no outro, ó, pessoal. O correto da aferição, vou colocar aqui.
Ó, na DX1 ele nem se moveu, provável. Só um pouquinho, pessoal, ele deve estar. Só um pouquinho. Vou colocar aqui. Provavelmente ele está variado, ó, pessoal. De duas ou uma, ó. Se eu coloquei aqui, ó, as ponteiras de prova, elas vão dar continuidade, certo? Vão tocar lá no fundo da escala. Se ele não apresenta nenhuma resistência, olha só, não apresenta resistência de duas ou uma, pessoal. Ou está oxidado os terminais, ou ele está rompido, né? Ele está aberto. Deixa eu ver aqui. Nada. Vamos experimentar colocar em outra escala. Vamos botar na DX10 para ver se ele dá alguma medida. Primeiro vamos testar os cabos. Olha lá, eu lá no fundo. Eu vou mexer no botão de ajuste, né, pessoal? Ó. Esse botão aqui é um botão de ajuste. O que que acontece? Ele é um potenciômetro aqui que está funcionando, ó. E daí, como que funciona? Eu normalmente utilizo o espelho. Tem um espelho aqui, ó, que o nome desse espelho, o nome do espelho não, mas o erro que ele corrige é o erro de paralaxe, que também é chamado de erro de precisão. Eu sempre olho para a sombra do ponteiro. A sombra do ponteiro tem que ficar no zero. É a sombra do ponteiro, não é o ponteiro, né, pessoal? Então, ó, agora sim, ó, olha lá, ó. A sombra do ponteiro, daqui onde eu estou olhando, está bem no zero, certo? E daí o que que acontece, pessoal? Eu vou tentar aferir novamente, ó. Ó, ele já deu uma medida. Para aí. Eu vou diminuir aqui. Diminuir mais. Ou seja, aqui, pessoal, onde eu estou aferindo ele, ó. Aqui onde eu estou aferindo ele, está praticamente um fio. Está funcionando como um fio, sem resistência alguma, ó, pessoal. Aqui ele funciona como um fio, uma pequena resistência ali, ó. Entenderam? Como eu estou na escala de X10, tu sempre vai usar como fator multiplicativo, ó. Por exemplo, parou no... Vamos dizer que parou no 10. 10 vezes 10 é 100. 100 o que? 100 ohms, certo? Se eu tivesse na DX100, 10 vezes 100 daria 1000, né, pessoal? 10 vezes 1K daria 10.000 ohms. Então, conforme a escala que tu estiver, a partir dessa escala, tu vai usar ela como fator multiplicativo. Então, eu vou aumentar a resistência, né, pessoal? Eu aumentei um pouco a resistência aqui, ó. Então, ele já não aferiu, ó, pessoal. Vou trocar as pontas de prova para ver. E detalhe, a ponta de prova preta somente para a escala de resistência, pessoal. A ponta de prova preta ela é o positivo e a ponta de prova vermelha é o negativo, somente para a escala de resistência. Olha aí, pessoal. Uma resistência muito alta que nem consegue aferir. Deixa eu ver aqui. Ó. Aqui já deu bom, ó, pessoal. Aqui já deu bom, ó.
os dois primeiros terminais, ó, e tu consegue inverter a resistência dele nos outros dois. Parou aonde, pessoal? Ali no 3, ó, mais ou menos, ó. Vem aqui no 3, ó. Parou aqui em cima no 3, ó. Deixa eu aproximar. Parou no 3. Parou bem no 3 aqui, tá, pessoal? Parou no 3. 3 tá, vezes 10, 30 ohms de resistência. O que acontece, pessoal? Uma coisa que a gente tem que cuidar muito. Muitas vezes as tuas pontas de prova, elas são boas, entendeu? Tu tem uma ponta de prova boa, porém, pessoal, às vezes tem oxidação nos terminais. Eles estão oxidados, daí tu vai, mas tá aberto. Tá aberto, não tá medindo resistência alguma. Das vezes não, pessoal, das vezes é oxidação. Por isso que é bom ter um desengripante pra gente passar um pincel, álcool isopropílico, né? Para poder limpar bem os terminais ali, muitas vezes até arranhar eles, para poder fazer a aferição, para não dar um diagnóstico errado, né? E daí o que acontece, pessoal? Esse multímetro aqui, ele é muito preciso, né? Muito mais que o multímetro digital, né? Por quê? Porque ele tem precisão. Por isso que eu falei ali, ó, eu meço sempre pela sombra do ponteiro, porque daí ele coloca por terra esse erro de precisão, né? Então qualquer oscilação no ponteiro, tu vai notar que tem uma anomalia. Já no multímetro digital ele não vai mostrar essa oscilação. E outra, no multímetro digital, as outras aferições, tu vai precisar de bateria. Olha que legal isso. Olha que legal saber que esse instrumento aqui, ó, muitas pessoas dizem que esse instrumento é arcaico, né? Eu já vou na contramão. Esse instrumento aqui, o uso dele, ele nunca se extinguiu e tu consegue resolver muitos problemas com ele. A maioria dos problemas, entendeu? A maioria dos problemas tu consegue solucionar com multímetro analógico. E daí o que acontece? Ele tem a escala de X10K aqui também, ó, pessoal. E como eu falei, nessa escala, deixa eu aproximar para vocês verem, essa escala de X10K, ele usa o que? Uma bateria e duas pilhas em série. Duas pilhas de 1.5 volts e uma bateria de 9 volts, que dá o equivalente a 12 volts. Então, esse multímetro aqui, ele serve como uma fonte de tensão, uma fonte de 12 volts. Olha que legal isso. Pode utilizar ele nesse quesito. Por isso que tu vai aferir um diodo, muitas vezes, tu vai conseguir mover a junção dele no sentido reverso, a ponto de tu averiguar se tem alguma fuga. Sendo que com multímetro digital tu não vai conseguir fazer isso. Mas é isso por hoje, pessoal. Eu agradeço. É um vídeo curto, tá? Eu vou adentrar mais nesses assuntos. A única coisa que eu vou pedir para vocês é que você deixe o seu joinha no meu canal, se for possível. Se você puder, deixe o seu joinha no meu canal. Se for possível, compartilhe esse vídeo. Valorize o meu canal para que eu venha adentrar nos assuntos, tá? E falar coisas mais específicas, coisas mais detalhadas, certo? Me dá uma motivação aí, pessoal. Dá um joinha no meu canal, por gentileza, certo?